Estamos de volta aqui no planeta Terra, lar de 7 bilhões e 125 milhões de pessoas, distribuídas por mais de 2 milhões de cidades. Em 7 cidadezinhas do Brasil, algo importante está para acontecer. Vamos vê-las. Existe um projeto de trem expresso que ligará São Paulo a Jundiaí em uma viagem de 25 minutos com tarifa competitiva com o transporte de ônibus e carro, chamado Expresso Jundiaí, com um trajeto de 45 km a partir da estação Água Branca, zona noroeste de São Paulo da CPTM. Com menos paradas, será mais rápido que a ligação ferroviária atual, a linha 7 Rubi, também da CPTM, que tem 17 estações entre a estação Luz e Jundiaí. O Expresso passará pela região composta pelas cidades de Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha e Caieiras, além dos bairros a noroeste de São Paulo, Perus, Jaraguá, Pirituba e Lapa. Essa região foi desenvolvida principalmente pelo café, cal, papel e brita e se tornou ponto de interesse para a criação de uma conexão com o litoral para exportação. Dessa forma, em 1867 foi inaugurada a linha férrea da São Paulo Railway, ligando Jundiaí e Santos, passando pelo centro da capital do estado. A região de Jundiaí tem uma localização estratégica entre as regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas, o que permitiu seu desenvolvimento e crescimento, se tornando uma alternativa para empresas e habitações fora delas. A cidade de Várzea Paulista surgiu como distrito de Jundiaí e em 1965 o bairro foi elevado a município. A boa localização junto à estrada de ferro e o pioneirismo econômico renderam à cidade uma situação privilegiada em relação à quantidade de indústrias instaladas. Além disto, destaca-se por sua atividade agrícola. A cidade de Campo Limpo Paulista teve início com a construção de casas para os trabalhadores da estrada de ferro. Com a chegada da indústria metalúrgica e descontentamento com a administração de Jundiaí, a cidade se emancipou em 1964. Assim, sua principal atividade econômica passou a ser a metalurgia. Já no setor de serviços e comércio, é fortemente dependente de Jundiaí. O crescimento de Francisco Morato acompanhou da São Paulo Railway, servindo no início como acampamento para os operários que trabalhavam na construção dos túneis da ferrovia e posteriormente passando a fornecer lenha para alimentar as locomotivas até se tornar entreposto de produtos agrícolas. Ainda hoje, sua economia provém principalmente do setor de serviços. Franco da Rocha originou-se principalmente do desenvolvimento em torno da estação de Juqueri, fundada em 1888. O crescimento da cidade prosseguiu com a instalação de um hospital psiquiátrico, que se tornou o maior da América Latina. A indústria e o Parque Estadual do Juqueri são muito importantes nessa região. Caieiras se formou impulsionada pela instalação da fábrica de papel da Companhia Melhoramentos, motivo pelo qual formou-se o primeiro núcleo habitacional planejado para trabalhadores livres do Brasil. É uma cidade em constante crescimento que ainda hoje destaca-se pelas indústrias plásticas e papeleiras. O bairro de Perus está localizado na zona noroeste de São Paulo, por onde passam duas importantes rodovias, a Bandeirantes e a Anhanguera, e faz parte do antigo caminho para a região de Campinas e Jundiaí. A subprefeitura é carente no setor de serviços, mas possui empresas de grande porte que contribuem na sua economia. Jaraguá é um bairro da região noroeste de São Paulo que abriga, além do Pico do Jaraguá, a estação de trem que foi aberta em 1891 pela São Paulo Railway, com o nome de Taipas. O bairro cresceu e se desenvolveu principalmente por estar nas imediações das rodovias Anhanguera e Bandeirantes. A partir da estação de trem de Pirituba, que foi instalada para receber os carregamentos que se destinavam ao Porto de Santos, a história do povoado começou a tomar corpo. Com o progresso do café vieram as indústrias e os novos moradores. Atualmente é um dos polos industriais da cidade, com várias indústrias instaladas e residências diversas. O desenvolvimento da Lapa se dá principalmente no século XIX, após a inauguração da estrada de ferro Santos-Jundiaí, que incentivou o aparecimento das primeiras indústrias, atraiu muitos imigrantes italianos e franceses, o que ocasionou em boa infraestrutura e loteamentos na região. Atualmente vem confirmando sua posição de bairro moderno e urbano, principalmente depois da implantação dos terminais. Seria uma ótima opção fazer a conexão São Paulo-Jundiaí em pouco tempo. Mas as regiões estão realmente preparadas para receber o trem regional? Existem vulnerabilidades por onde o trem passará. Em relação à educação, identificamos que Franco da Rocha é a cidade mais vulnerável, embora o IDH mais baixo seja de Francisco Morato. Por possuir uma quantidade menor de escolas em relação à sua área total, podemos concluir que as escolas são mal distribuídas e alguns alunos precisam se deslocar mais para estudar.
Identificamos que a área mais vulnerável em relação à densidade é Pirituba, possuindo mais habitantes por metro quadrado em menos área. Tem tendência a possuir assentamentos irregulares em sua extensão. Comparando, Jundiaí, que possui maior área e, portanto, possui menos pessoas por metro quadrado, indica uma maior distribuição populacional ilusória, pois boa parte da cidade é ocupada pela Serra do Japi. Identificamos que a cidade mais vulnerável em relação a enchentes é Franco da Rocha, pois o rio Juqueri é inundado quando as comportas da represa Paulo de Paiva Castro são abertas devido a um volume elevado de água que poderia transbordar ou romper a barragem. A cidade, assim como Caieiras, não é sempre avisada da situação e falta planejamento de prevenção de acidentes e preparo da cidade para conter as águas. Sobre habitação popular e projetos habitacionais, devemos frisar que o grau de comprometimento de uma cidade com esse tipo de projeto depende do grau de transparência em seus sites e de grupos especializados em cada subprefeitura, ou seja, secretarias. Os municípios que possuem secretaria exclusiva de habitação são São Paulo e Jundiaí. Como funcionam os projetos habitacionais estaduais? Primeiro, o governo federal disponibiliza verba para o governo do estado, que estabelece uma parceria com a prefeitura do município, que disponibiliza um terreno da prefeitura para a obra, este obtido através de compra e preempção ou desapropriação e definido como ZEIS. Como funcionam os projetos habitacionais federais? Do mesmo modo, porém sem intervenção do governo estadual, a verba vai diretamente para o município. Porém, o Estado de São Paulo destina 1% do ICMS arrecadado para habitação de interesse social, valor que não é repassado para programas como o Minha Casa Minha Vida. O que o PDUI da região e o PDE de cada cidade podem fazer? O PDUI deve estabelecer zonas de interesse comum de desenvolvimento, mobilidade e zoneamento entre as cidades, e os municípios devem trabalhar juntos no desenvolvimento dos PDEs, para que seus limites não tenham usos conflitantes. Como todas as cidades da região têm limites urbanos, não seria produtivo um PDE estabelecer zona industrial, enquanto outro propõe ao seu limite zona habitacional ou ZEPAM. As frequentes inundações das cidades de Franco da Rocha e Caieiras são um fator determinante para a localização de habitações que tendem a se implantar em áreas menos alagadas, ocorrência oposta com as famílias de baixa renda que acabam ocupando essas áreas de risco. As áreas verdes das cidades de Francisco Morato, Franco da Rocha e Caieiras são compostas principalmente de morros e que são ocupados por assentamentos irregulares da população de baixa renda. Construção de habitação social e a verticalização do centro seria uma opção para o adensamento e a não invasão de áreas de proteção. Curiosidade: embora muitos acreditem que o trem expresso passará por um pedaço da Mata Atlântica em Caieiras, nem o próprio município reconhece essa área como APP em seu zoneamento. A delimitação de zonas industriais afastadas das zonas residenciais são questões a serem discutidas no plano diretor de cada município, mas que devem ser estabelecidas em acordo com o zoneamento dos municípios vizinhos. Ao contrário da rodovia, a ferrovia evita o espraiamento urbano, ou seja, cria centralidade próxima à linha e diminui a expansão da cidade como periferia. Consequentemente, reduz os deslocamentos na cidade e prioriza os equipamentos consolidados do centro. O projeto de trem expresso ligando São Paulo, Jundiaí, Campinas e Americana, ele reforça um eixo de desenvolvimento, que já existe muito forte na chamada macrometrópole paulista, que é exatamente de Piracicaba até a Baixada Santista, ligando a área do interior até o litoral, que tem os portos. E essa ferrovia ela tem um ponto aí, no caso, bem positivo. Esse eixo sempre funcionou de forma rodoviária, pelos eixos da Bandeirantes, Imigrantes, Anhanguera. E você tendo a opção ferroviária, você reforça os núcleos urbanos. Ao contrário da rodovia, onde a margem é sempre ocupada e favorece o espraiamento da mancha urbana, que é um problema que a gente identificou nos PDUIs todos, aqui da macrometrópole, que é as cidades médias e grandes, a mancha urbana se espraiando, se espalhando de forma indefinida, muitas vezes ocupando área rural e área de preservação, área turística, e aí, claro, encarecendo a necessidade de infraestrutura, a demanda por moradia cada vez mais longe do centro, então obrigando até esse movimento de pendularidade,
né? O terreno na periferia cada vez mais barato, as pessoas indo morar na periferia, esvaziando o centro das cidades, que acabam se abandonando à noite, né? E ocupando as periferias, obrigando o poder público a investir em cada vez numa área maior da mancha urbana. Então a ferrovia ela tem esse valor, além da questão econômica, a velocidade que é muito maior do que um trem com relação a um ônibus, por exemplo, a um caminhão, né? E a questão também da gasolina, né? O gasto muito menor, você tem essa possibilidade de melhorar a forma com que as cidades estão ocupando o território, valorizando o centro delas, onde tem cada estação, acaba gerando um núcleo, e evitando esse espraiamento, que aí tem toda essa questão que a gente comentou e que prejudica o desenvolvimento das cidades paulistas. Então por hoje é só, fiquem ligados que a qualquer momento voltamos com notícias do planeta Terra. Beijos de luz!